E o que a gente ia falar mesmo? Que eu acabei de perguntar. A gente agradece por não Ah, ter sido diagnosticado na infância. isso. Bem polêmico já. Eu fiz um vídeo já falando sobre eu gostar dessa situação, mas não falei sobre, falei que eu vou falar outro dia. E daí a Ana também tem essa mesma condição e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu sou o Leone Eu Reppers sou a Ana Helena. e eu sou autista nível 1 de suporte. Acho que já tem um vídeo anterior, ou se esse vídeo vai antes, vai ter depois um outro vídeo sobre. Mas a Ana Autista nível 2, mas estou no nível 1. o canal não é exatamente sobre autismo, mas como eu sou autista e a Ana está convidada hoje também é autista, a gente vai falar sobre autismo. Não necessariamente a gente vai falar de autismo, a gente pode falar de uma coisa que ela gosta, que eu gosto e que não tem nada a ver com a gente ser autista também, tá? É só para deixar claro que a gente não é um canal de autistas, tá? E primeiro, tá? A gente não fala sobre uma comunidade de autistas, a gente não é contra diagnóstico, a gente não é contra nada. Eu tô falando da minha experiência, eu tô falando da experiência dela. A gente não fala sobre uma comunidade, sobre uma questão, sobre uma comunidade ou sobre qualquer outra coisa. Ela vai contar a experiência dela e a minha experiência, e ela é parecida no quesito final, de a gente agradecer por não ter acontecido, mas nada contra o não. Se tivesse acontecido, a gente também não sabe o que teria acontecido, né? Mas eu agradeço por não ter acontecido, porque eu, conhecendo do jeito que eu sou, eu seria uma. Porque a gente faz as coisas de acordo com as informações que a gente tem. Então eu, com a informação de que eu teria várias coisas sem me esforçar muito, digamos assim, ou não precisaria fazer várias coisas, ou toda vez que eu fosse exposto a uma coisa que é ruim, porque eu faço várias coisas que eu odeio fazer, e faço, porque tenho que fazer, e talvez se eu tivesse essa cartinha do autista desde pequeno, eu não faria, e eu acho que não tenho certeza, porque só tendo o diagnóstico lá no começo, e na minha época, né, porque é diferente do que agora, tá? Na minha época, eu seria um adulto muito bosta, literalmente um adulto bosta, eu seria uma pessoa meio, no mínimo, folgada, chato eu já sou, mas eu seria mais chato, e eu seria, não sei se é mimado a palavra certa, mas é mais meio que no sentido do mimado, talvez. Coisa que eu não sou agora, tá? No meu caso, eu acho assim, o diagnóstico ele veio quando ele tinha que vir mesmo, quando realmente não dava mais para esconder. A comparação que eu faço quando eu digo que eu dou graças por não ter sido diagnosticado, comparar com o mundo autista de hoje, com a forma como o autista é visto hoje. Eu falo isso tanto como pessoa que vive em sociedade, tem direito a opinar, como quanto profissional da saúde, que eu não atendo, né, o público autista em específico, a não ser que tenha alguma demanda que se relacione com a minha área de especialidade. Então, hoje em dia é meio que quase impossível você não atender, mas o meu foco não vai ser aquela coisa que é vendida do tipo o combo do tratamento do autismo. Não, o meu foco não é esse. Se você não viu o vídeo anterior ou não foi o vídeo anterior, a Ana é fono, Ah, é. tá? Eu sou Ana é fono. fonoaudióloga. E aí, eu percebo hoje em dia que os tratamentos, as terapias, a reabilitação, ela é muito. Virou um comércio, basicamente, assim, um comércio. O autismo virou um grande comércio. As crianças, no geral, pelo que eu noto, principalmente crianças, porque a maior parte do que eu percebo que tem mais atenção nesse nível são as crianças, elas são adestradas. Eu não queria ter sido adestrada. Então é mais nesse sentido que eu dou graças que o meu diagnóstico veio realmente agora, recente, quando tinha que vir mesmo. É claro que não tem um fator assim exato para eu dizer que seria de tal forma, porque naquela época era tudo diferente, né? Eu tenho 26 anos, então digamos que se eu tivesse apresentado muitas questões, como por exemplo, eu tenho dois primos autistas e eles têm o nível 3 de suporte, que na época era o autismo grave, né? E obviamente eles demandavam muito mais de terapia, né? Conforme o suporte aumenta, você precisa de mais suporte, né? Suporte é literalmente suporte. Ajuda pra. É o nível de ajuda que precisa pra sobreviver, assim, digamos. O meu caso não, né? Eu também tenho altas habilidades e superdotação, então acaba que uma coisa ia sobrepondo a outra, ia tudo se ou ajudando ou se atrapalhando. Então, eu não fui, também eu não precisei desse suporte. Isso já é um ponto
que diverge, né? Mas falando da minha situação, se eu fosse, por exemplo, uma criança autista nos dias de hoje, eu acho que eu teria muitas limitações, porque é praticamente assim o que eu vejo, é feito um adestramento com as crianças. Então, quanto maior o nível de suporte da criança, mais adestrada ela é. Adestrada a falar, adestrada a se alimentar, adestrada a se comportar. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Que são as estereotipias. Eu sou uma adulta e eu tenho estereotipias. Eu vivo me balançando. Dá uma dor de cabeça gigante falar com a minha mulher às vezes, Tipo porque assim, ela eu, fica igual eu um não me pinguim, assim, importo. de um lado pro outro, pra frente, pra trás, ela altera. Exato, e é o que eu preciso para me regular. Às vezes eu preciso usar meu abafador, às vezes eu preciso ficar quieta em silêncio. Se vocês só adendo, se vocês já viram o filme Atypical, que é aquele. Ele é bem autista, ele é um pouco diferente, bem diferente da gente autista na vida real, tá? Não que não possa existir gente assim, mas ela usa igual aquele abafador do. Eu esqueci o nome do menino do Atypical, mas Ah, continua. esqueci também. Também Mas é. você com certeza conhece. É, E dá para colocar também uma foto dele aqui. eu Aqui. vou ver, é. Mas eu uso muitos recursos, né, para me dar suporte. E hoje em dia, assim, o que eu mais vejo em crianças autistas com um nível de suporte de 2, 3, que geralmente são as crianças que têm alguma estereotipia, seja sonora, seja motora, é os terapeutas e os ensinando os pais a conter a estereotipia da criança. Então, quando, por exemplo, a criança está indo de um lado para o outro, assim, poxa, ela tá ali num contexto, numa situação controlada, num ambiente controlado, sendo estimulada, recebendo uma informação nova, o cérebro dela vai precisar integrar aquilo de alguma forma, que é aí que vem a integração sensorial, né? Quando a gente recebe uma informação nova e o nosso sistema sensorial tem que integrar isso. Na população autista, isso funciona um pouco diferente. Algumas pessoas têm mais prejuízos, outras um pouco menos nessa integração E sensorial. alguns nem têm problema na integração sensorial, ele tem Isso. problema em outra questão, não é bem específico essa questão de Não é uma regra. ter aquilo. A criança tá lá. Ela precisa se balançar, andar de um lado para o outro para poder integrar aquela informação. Mas isso é errado perante pelo menos as vivências que eu tive, assim, que é estranho, é esquisito, ai, porque é preocupante. No mais, assim, o que é mais dito é que é preocupante. Mas por que é preocupante? Eu sou uma adulta e eu faço isso, e é o que faz, não me atrapalha em nada, me faz funcionar, e por que, né? Então eu vejo que, como a gente falou, né, o Leone falou em outro vídeo, a inclusão, ela tem um ponto de interrogação, sabe? Porque eu sinto que hoje em dia, eu falo hoje em dia porque antigamente não tinha tanto foco, né, na reabilitação, mas a reabilitação atual do autismo, ela é focada não para facilitar a vida da pessoa com autismo, e sim para tornar a pessoa autista não autista. O que a Ana querendo dizer, assim, de forma bem mais simples, que, primeiro, eu não atuo mais na área, mas ambos são profissionais da área da saúde, de formação, e a gente estuda sobre, quando a gente é da área da saúde, mesmo que a gente não necessariamente esteja exercendo, a gente estuda sobre aquilo, isso eventualmente. Então, o que a literatura traz até o momento agora, assim, exato agora, 1h40 do dia 25 de julho de 2025. Não, 20... Quando que é hoje? Hoje não é 20. Nossa, hoje é monte, hoje é 29. Hoje é 29, tá? Pra ser bem claro. A literatura, ela trabalha o tratamento do autismo e não da pessoa com autismo. Então, para ficar mais claro, a literatura, as pessoas, elas encaram o autismo como uma coisa, eles dizem que não, mas é como se fosse algo para ser curado ou sanado. Então, quando eles vão tratar alguém com autismo, eles não tratam a pessoa, eles tratam o autismo. Por isso que a maioria das coisas que são protocoladas, que são o ABA e são outras terapias que são muito usadas, tá? Não vou entrar no mérito agora de se funcionou com alguém ou não. Elas são todas elas para tratar o autismo e não a pessoa autista. Então é para reabilitar aquela pessoa a se portar como uma pessoa que não tem autismo. Não é exatamente para aliviar ela. Porque, por exemplo, como a Miranda falou, quando ela fica balançando para frente e para trás, aquilo ajuda a aliviar ela e incomoda as pessoas que estão em volta por um acaso. Pode ser que incomode, pode ser que não incomode. Então a situação é para que ela consiga suportar aquela coisa que é ruim para ter uma recompensa, por isso que ela falando adestrar, para ter uma recompensa e deve viver em sociedade legal com isso.
Mas quando se fala em tratamento de autismo, do que tem a literatura agora, do que se tratam, quando vão se tratar autismo, porque não é falou, a Ana atende uma demanda de uma pessoa que tem autismo, então ela atende a pessoa. Quando as pessoas elas têm essa questão de ela tratar o autismo, elas tratam o autismo como se fosse uma doença curável. Então, eles não ajudam a pessoa exatamente, mas ajudam as pessoas que estão em torno dela a se sentirem melhor. A não ser porque a criança não ficar fazendo. Porque, por exemplo, isso aí é uma coisa tranquila no caso da Ana Helena, ela balançar para frente e para trás. Mas vamos supor que a regulação de uma da criança fosse berrar bem alto. Isso incomodaria a mãe, incomodaria a ter em volta. Eu entendo a questão de. Até porque eu faço masking para tudo, eu tento não demonstrar nenhum das minhas questões, eu faço muito mais. Eu fui aprendendo a camuflar quando eu identifiquei que era para alguém, então eu vou fazer. Eu tenho alguns sistemas padrões que eu vou reconhecendo, mas isso é horrível para mim, é muito ruim, mas eu faço isso porque o custo-benefício é melhor. Mas a criança ela não está calculando esse custo-benefício. O custo-benefício para ela é tipo, se eu continuar fazendo isso, eu vou poder brincar de outra coisa que eu tenho depois. Então tudo bem eu ficar sofrendo numa situação ruim se eu tenho uma recompensa. É E mais ou ela menos não isso. tá não calculando porque ela é autista, é porque ela é criança. É, É diferente eu falar enquanto adulto, né? E eu me referir a uma criança. A criança ela tá em desenvolvimento socioemocional. Tem muita coisa que eu acho que não é considerado e que é exigido de uma criança e até de uma criança com autismo que não deveria ser exigido. de um autista adulto também. Não E é aí, porque. como eu tenho uma rigidez cognitiva gigante, isso também cursa com um perfeccionismo patológico, assim. Que daí a gente. Eu lembrei do tema, ia ser por que que eu sou boa em tudo que eu faço. Ah, é É, verdade. e aí Deixar para outro dia. entra um pouco nisso, porque se eu fosse uma criança autista hoje, eu com certeza seria muito limitada, eu não ia me permitir fazer nada, eu não ia me permitir errar. Eu atendo crianças que, por exemplo, o erro delas, a forma de errar, de derrubar, é planejada. E isso é muito difícil para uma criança com uma neurodivergência, porque a gente tende a ir para esse caminho da rigidez cognitiva e hoje eu já tenho muito disso. Eu tenho muita dificuldade quando algo sai fora do meu padrão. Se eu sou uma criança com autismo, na atualidade, com esse boom tecnológico, com esse boom de muita informação o tempo todo, eu acho que eu não teria tido tanto desempenho para mais para frente como eu tive e como eu tenho, mesmo com as minhas limitações, tendo esse diagnóstico tardio. Então, é uma coisa assim que a gente meio que é polêmico, né? Porque a gente não tá representando uma classe, como ele falou. E a gente é muito específico. No nosso caso, a gente virou profissional da saúde, entende da área, trabalha com isso, vê muito isso. No nosso caso específico, os dois têm o QI mais alto, os dois têm altas habilidades. Então, não dá para. Porque a gente está falando, reforçando, que a gente não está falando sobre a comunidade, a gente está falando sobre a minha experiência, sobre a dela, como a gente acha o nosso ponto de vista, como a gente seria uma pessoa provavelmente menos boa, bem em português incorreto, vai ficar bem lúdico, menos boa do que é agora, não que a gente é muito bom, mas que a gente acha que tem um funcionamento ok para nossas atividades, podia ser melhor, mas a gente acha que seria pior se a gente tivesse sido limitado, porque provavelmente a gente seria limitado quando a gente concorda, o ponto é esse, e essa aqui é a questão, assim, porque a gente não, nós, né, porque a gente não é da polícia, nós somos muito específicos em algumas coisas, os dois, eu não tenho o QI do Einstein, é só acima da média. Eu tenho altas habilidades, mas eu não sou tipo o Sheldon, que sou um cientista incrível, que, sei lá, tem memória idética, que eu lembro do dia 23 de novembro de 1996 como se fosse meu dia. Eu sou melhor em algumas coisas, pior em outras, até porque o QI ele calcula inteligências mais específicas, não fundamental. E eu sou muito bom em lógica, sou horrível em emocional. Para identificar emocional, eu uso lógica, ao invés de sentir, eu entendo a lógica do sentimento. Para ficar bem claro, para vocês entenderem, numa cena onde as pessoas choram, por exemplo, a Ana choraria de um jeito, eu choraria de outro. Por exemplo, tá lá no final de Romeu e Julieta. E daí tá vendo o filme, a Ana, ela é melhor que as emoções, muito melhor que eu. Ela conseguiria ver o filme e naquela cena se emocionar porque o personagem tá morrendo e é um personagem que ela se cativou e o personagem ela choraria. E eu, nessa mesma situação, eu aplaudiria porque a interpretação do ator me fez acreditar que realmente ele estava morrendo.
Então eu analisei a atuação, porque pra mim aquilo sempre vai ser uma. Porque ele não morreu ali, ele não tá morrendo, o ator viveu de novo e tudo. E tipo, a Ana sabe disso, mas é que o emocional dela vai pela cena e o meu emocional vai sobre a atuação. Então, quanto mais a atuação é impressionante, mais emoção eu vou ter sobre a atuação. E a Ana Helena mais sobre a peça. Então eu tenho que interpretar a situação para sentir emoção, e a Ana Helena ela sente emoção e depois tenta entender que emoção ela sentiu. Acho que é mais ou menos É. isso que a gente estava conversando até um pouco antes de começar a gravar aqui. Uhum. E outra coisa também que eu acho legal a gente lembrar de falar é sobre esse ponto de QI e altas habilidades, que não é tão legal assim na prática, tá? Na verdade, é um pesadelo. A gente pode falar mais sobre isso. Não é como o Sheldon e o cara lá do Atípico, o The Good Doctor. Não é Não daquele é. jeito. É bem diferente, tá? Que Não que uma... não possa existir alguém que nem o Sheldon ou que o The Good Doctor, mas na maioria não é. E no meu caso específico da Ana, a gente não é desse nível assim, meu Deus, que vai revolucionar o mundo ou Não. que. Não sei. Às vezes eu preferia não ter do que ter, mas enfim, é um tema que a gente pode abordar. Diagnóstico tardio. Ah, tá. Só reforçando Assim, mais uma vez, assim, sendo bem chato. A gente não é contra diagnóstico, a gente não é contra ser autista, a gente não fala sobre a comunidade. A gente tá falando da minha experiência e da dela, como duas pessoas que, no caso, tem autista e que a gente não, nós, porque a gente não é detetive, a gente não é policial, nós achamos que, provavelmente, porque a gente não tem como ter certeza, que a gente seria um adulto pior, a gente não seria tão bom, a gente seria menos bom, para ser bem português, falar um português bem correto, a gente seria menos bem bom do que a prejudicado. gente agora se a gente tivesse descobrido que a gente era autista, diagnóstico precoce, na época que a gente descobriu, tá? Também tem todo esse o contexto. Época, contexto, família, e não quer dizer que os pais da Ana eram pais ruins, ou que meus pais eram ruins, ou que não repararam nada, ou não viram uma coisa, ou tentaram fazer alguma coisa, a gente não tá falando isso. A gente está falando realmente da probabilidade que era perante o que a gente vê na literatura como profissional da saúde, eu não atuante, ela como atuante ainda, mas a gente está dando nossa experiência com pessoas que, no caso, têm autismo, e ela, a pessoa, tem autismo, e não sobre os autistas ou sobre diagnóstico precoce, tardio ou depois, porque eu descobri meu diagnóstico com 29 e você? Com 26. 26, bem parecido à época, assim, e ela é um pouco mais nova que eu sou um pouco mais velho, e é mais isso para deixar bem claro, então. É. Em resumo, eu tô falando de mim, ele tá falando dele, e não estamos falando das pessoas com autismo, estamos falando individualmente de cada. Ele e ele. Isso. Já deu de ver que a gente é diferente, mesmo tendo o mesmo. Tem coisas que a gente tem o mesmo sentido, por exemplo, o diagnóstico de tarde, e outras diferentes. E quem. Não sei se esse vídeo foi depois ou já tá ali no canal, mas a gente tem outro vídeo falando que a gente é autistas, somos iguais por ser autistas e somos diferentes como somos autistas. É. Mais ou menos isso. Então, se vocês têm alguma coisa sobre diagnóstico, eu não tenho diagnóstico ainda. E outra coisa, eu vou deixar aqui no link aqui embaixo um dos testes que eu fiz, que é um teste de triagem, que eu fiz com a psicóloga, me encaminhou, tá? Deixar bem claro. E ele é um teste de triagem, se der um número elevado lá, não quer dizer que você é autista, só quer dizer que você deveria procurar uma investigação de um profissional para fazer a sua investigação, que é só um entre vários. Eu vou deixar aqui, só para você tiver curiosidade. Quem fizer o teste também pode deixar aqui os resultados. A gente pode conversar sobre isso. Se tiver uma coisa para conversar sobre isso. Se não tiver, você pode curtir aqui o vídeo do nosso canal. Pode encaminhar para alguém que também está nessa dúvida, ou que teve um diagnóstico tardio, ou que também pensa como a gente. E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever ali. Não vou prometer que eu vou fazer vídeo direto, que eu vou botar vídeo todo dia, toda semana, porque aqui é um canal onde eu não quero dinheiro de vocês, a gente só tá fazendo um vídeo do que a gente falaria na recepção. Então pode ser que a Ana não esteja disponível no tempo, pode ser que o vídeo seja só meu, pode ser que seja com a Ana de novo, pode ser que um dia esteja um vídeo só da Ana aqui, mas assim, não vou prometer, porque essas promessas, a gente ter que cumprir promessas é uma coisa que deixa a gente ruim, quando a gente não consegue. Então, para não fazer isso, para alimentar nosso poder, a gente deixa assim, para quando der ideia, se você quiser assistir, assiste, se não quiser assistir, só assistir outro vídeo também. Tchau.